Boa noite, caros alunos da EJA da terceira e quarta fase de Pesqueira. Sejam bem-vindos a mais uma aula transmitida pela Rádio Urubá FM. É muito bom tê-los por aqui conosco. Lembrando que estaremos também no canal do YouTube pela TV CEP Pesqueira. Então não perde, gente, nossa aula, né, que está um show, tá bom? Vamos parar um pouquinho para refletir sobre o tempo. Sintonize sua vibração. Não há tempo para viver em vão. E não pense mais em desistir. Existe um mundo que só quer ver você sorrir. É o tempo, né? E falando de tempo, não podemos perder tempo. O tempo é agora, é hoje. Gente, vamos hoje estudar um pouco de medidas, né? Não só de tempo, mas outras medidas que são usadas no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então, vamos lá. Vamos, de início, falar um pouquinho sobre medidas de comprimento. Onde essas medidas são usadas? Para que elas servem, né? Onde elas são aplicadas? Vejam só. O percurso da São Silvestre é de 15 quilômetros. Temperatura máxima na capital, 32 graus. A safra prevista é de 50 toneladas de soja. Incêndio destrói área de 200 quilômetros de floresta. Quem consumir mais de 50 metros cúbicos de água em sua cidade ficará sem água. Nossa! Veja só que aqui eu dei alguns exemplos de onde as medidas podem serem usadas no nosso dia a dia. Lembrando que a gente vai estudar sobre a medida de tempo, só que vamos dar uma viajada, né, conhecer um pouco de todas as medidas, das principais medidas. Iniciando, gente, pela medida de comprimento. Para que servem essas medidas? Servem para quê? Elas servem para medir algo, qualquer coisa. Por exemplo, qual é a sua altura? Você sabe quantos metros você tem, quantos centímetros? Já fez essa medição? Você é uma pessoa alta, é uma pessoa baixa? E aí? Quantos metros tem a sala da sua casa? A sua casa tem quantos metros? De fundo, de frente? Já mediu? Bem, gente, as medidas de comprimento, elas estão presentes na nossa vida diária, né? Elas servem para medir várias e várias coisas, né? Por exemplo, o comprimento de uma estrada, de uma rodovia, o comprimento de uma mesa, o comprimento do nosso lápis. Então, a gente vai usar essas medidas em várias situações do nosso dia a dia. É bem simples. Vamos conhecer algumas delas, né? Bem conhecida, bem simples nossa, o quilômetro, né? É a maior medida que nós temos, é o quilômetro. Aí nós temos também o hectômetro, que é outra medida de comprimento. Vem aí o decâmetro. E temos a medida principal, que é utilizada, que é o metro. E temos também os decímetros, temos o centímetro e temos o milímetro. Essas medidas todas, elas são usadas. Tem umas que são usadas mais e tem outras que são usadas menos, né? Por exemplo, se você vai comprar um tecido para fazer uma roupa na loja, você vai usar que medida? A principal, que é o metro, né? Você geralmente chega lá na loja e diz, eu quero 1 metro de tecido, 1 metro e 20 centímetros. Então, o metro é a unidade básica. Você vai trabalhar tudo em cima do metro. Então, como eu falei, nem tem só o metro, né? Nós temos os múltiplos do metro, os múltiplos, que são unidades maiores, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E temos as unidades menores do que o metro, que são decímetro, centímetro e milímetro. Quando a gente quer transformar, metro em uma unidade menor, a gente vai multiplicar. Quando eu tenho 1 metro e eu quero transformar em uma unidade maior, eu vou dividir. Vamos aqui um exemplo. 1 quilômetro. Digamos que eu more
né, lá onde eu moro, da minha casa para a escola, tem 1 quilômetro de distância. 1 quilômetro corresponde a quantos metros? Veja que eu estou aqui pegando uma unidade maior, que é o quilômetro, e vou transformar em uma unidade menor, que é o metro. 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. 2 quilômetros, 2.000 metros. 3 quilômetros, 3.000 metros, e assim por diante. Eu quero comprar algo que eu vou medir em metro. Eu vou comprar, digamos, um tecido para fazer uma roupa, um vestido, alguma coisa assim parecida. Eu vou usar para fazer essa roupa 1,20 m. 1 metro transformado em centímetros, eu vou ter quantos centímetros? 100 centímetros. 100 centímetros corresponde a 1 metro. Se eu estou comprando 1,20 m, eu vou comprar 120 centímetros. Então, observe, quando eu vou transformar uma unidade maior, certo? Uma unidade maior em uma menor, a gente vai multiplicar. Se eu tenho 1 quilômetro, eu multiplico por 1.000. Vai dar o quê? 1.000 metros, tá certo? 1 vezes 1.000, 1.000. E continuando, vemos aí o comprimento, né, as medidas de comprimento. Vamos para a medida de massa. Quem está aí fora do peso ou pesando perfeitamente dentro dos padrões? Alguém sabe o peso de vocês? Já se pesaram? Pesam quanto? Estão fitness? Estão com um pezinho a mais? E aí, como estão? Gente, a massa, ela serve para medir algo ou qualquer coisa. Vamos na feira comprar carne, comprar verdura, a gente vai medir, vai pesar, né? Vai pesar a quantidade de carne que vai comprar através do quilo, do quilograma. Então, serve para medir várias coisas, né? Uma criança, quando nasce, por exemplo, a primeira coisa que é feita é o quê? É tirada a medida dela, vem aí a medida de comprimento, e o peso daquela criança, vem a medida de massa. Então, tudo começa já quando nascemos, né? Lá no nosso registro vai ter tudo direitinho, bem direitinho. Então, vê só, quais são as unidades que correspondem à medida de massa? Quilograma, o hectômetro, hectograma, o decagrama e o grama. O grama é a unidade principal, tá certo? Há o decigrama, o centigrama e o miligrama. Então, as unidades de massa, elas servem para pesar, né? Para pesar algo. A gente não vai muito ficar em cima de uma medida só, a gente vai ver a medida de tempo, e é bastante coisa, né? Medida de tempo. Vamos lá para volume. O volume também é outro tipo de medida. E vem aí metro cúbico. Para medir a quantidade de água que tem lá na nossa cisterna, lá na nossa caixa d'água, a gente vai medir através dessa medida do volume cúbico, né? Do metro cúbico. E vem também aí a temperatura. Hoje está quente, hoje está frio. Como está o clima na nossa cidade? Como está o tempo? Né? A temperatura também é uma forma de medida, né? Já medi em graus Celsius. Hoje acordei cedo, estava um friozinho gostoso, estava em média 15 graus. Já foi passando o tempo, foi ficando mais quente, chegando à tarde a 28 graus, um pouco quente. Tem regiões mais frias e tem regiões mais quentes, né? Cada região com a sua temperatura. Então, é também importante a gente conhecer um pouco das medidas de temperatura. A de capacidade, que vai estar envolvendo aí líquido, que vai ter como principal o litro, né? A medida principal de capacidade é o litro. Aí tem os seus submúltiplos e tem os seus múltiplos, que são unidades maiores e unidades menores. Mas vamos, gente, para a nossa medida, vamos ver hoje, que é a medida de tempo. O tempo é uma das unidades de medida mais utilizadas. O tempo pode variar de segundo, minutos e horas, e dias também, sendo um cálculo de conversão muito simples. Por exemplo, um dia completo equivale a quantas horas? A 24 horas, não é verdade? Um dia, nós temos 24 horas. E teremos quantos minutos? 1.440 minutos. E quantos segundos?
86.400 segundos. Mas como foi que nós conseguimos calcular isso aí? Através da transformação de medida. Um dia corresponde a 24 horas, então eu vou multiplicar 24 por 60. Uma hora, gente, corresponde a quantos minutos? A 60 minutos, né? Uma hora tem 60 minutos. E um minuto equivale a 60 segundos. Então, se eu tenho uma hora, eu tenho 60 minutos, tá certo? Se eu tenho 2 horas, eu multiplico 2 vezes 60, que dá quanto? 120 minutos. E assim por diante. O nosso cálculo vai ser sempre em cima de 60, certo? De 1 minuto, que equivale a 60 segundos, né? A medida padrão das horas é o segundo, é universal, tá certo? Além do dia, como a gente já viu aqui, das horas, dos minutos, dos segundos, nós temos também outras medidas de tempo. Por exemplo, a semana, né? Partindo do dia para a semana. A semana completa, ela corresponde a quantos dias? 7 dias, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São 7 dias. Aí, partindo de semana, vamos para década. Quando eu falo década, estou falando aí já de anos. Uma década corresponde a quantos anos? A 10 anos, né? Um século, 100 anos. Um milênio, 1000 anos. Então, nós temos aí outras medidas também de tempo. Além do dia, além da hora, do minuto, do segundo, nós temos também essas medidas aí. E temos também, gente, além disso aí, nós temos o ano. Um ano corresponde a quantos meses? Meses também vai ser uma medida, né? Um ano corresponde a quantos meses? 12, né? O ano tem 12 meses. Quais são os anos quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 12 meses. Nós temos meses com 30 dias e temos meses com 31 dias. E tem o mês de fevereiro, que é um mês, digamos, especial, que ele tem 28 dias apenas. Aí, de 4 em 4 anos, quando o ano ele é bissexto, ou seja, que aumenta um dia no ano, ele vai ter 29 dias, o mês de fevereiro. Já vimos isso bastante, né? Estamos apenas revisando. Então, o mês de fevereiro, ele corresponde a 28 dias. Aí, de 4 em 4 anos, é que vai aumentar um dia a mais, indo para 29 dias. O mês comercial, ele é de 30 dias. A gente fazer cálculos em cima de 30. Temos outros meses com 31, sim. Mas qualquer cálculo que for feito vai ser em cima de 30, tá certo? Então, vamos lá. Um dia, me respondo aí, tem quantas horas? 24 horas. Tem quantos minutos? 1.440 minutos. E tem quantos segundos? 86.400 segundos. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Um mês tem quantos dias? 30, 31, 28 ou 29, quando aumenta um dia no ano. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Uma década? 10 anos. Um século? 100 anos. Um milênio? 1000 anos. E um ano tem quantos dias? Tem quantos dias um ano? 365 dias, quando ele é normal. Porém, quando é um ano bissexto, quando fevereiro ganha um dia, ele vai corresponder a 366 dias o ano. Ele é chamado de ano bissexto. Vocês sabem, gente, qual foi a primeira unidade, ou a primeira forma, né, de medir o tempo? Foi o Sol. O Sol foi a primeira referência para controle do tempo, certo? Foi a primeira forma das pessoas do passado, de anos atrás, milhares de anos atrás, a medir o tempo através do Sol. Mas passou-se o tempo, né? Surgiu a necessidade, as coisas foram evoluindo e surgiram os relógios analógicos, né? Que servem para medir o tempo, e também
os calendários, né? Quem na casa não tem um calendário para se basear nele, para ver em que mês está, para ver o dia da semana, para ver a data? Gente, eu tenho um segredo para contar para vocês. Lá em casa não tem um calendário de 2020. É verdade. Não tem um calendário desse ano. É triste, né? Realidade horrível. Porque que dia é hoje? Que data é hoje? Porque a gente vai lá no calendário e vai se basear, né, em que mês estamos, né, em que dia da semana estamos e qual é a data. Então, o calendário é um instrumento, na verdade, né, de orientação do tempo, assim como o relógio. Que horas são, né? Que horas eu vou para a escola? Eu tenho aula de que horas? Aula de português, de matemática, tal hora. Então, a gente vai medir, né, vai se orientar através do relógio analógico e outros por aí que tem, né, para ver a hora do trabalho, que vai trabalhar, a hora que vai dormir, a hora que tem que acordar. Então, temos aí as medidas de tempo, que são importantíssimas. Vocês também já ouviram falar em relacionados a meses? O ano, gente, o ano tem 12 meses, né? 12 meses tem um ano. Mas o ano tem quantos semestres? Alguém sabe me dizer? 2, né? O ano tem 2 semestres. Nós calculamos o ano em 2 semestres. O primeiro semestre vai do primeiro mês ao 6º mês. E o segundo semestre, ele vai corresponder do 7º mês ao 12º mês. Então, nós temos 2 semestres. Semestre vem de 6, né? Cada semestre tem 6 meses. E temos também o trimestre. Trimestre corresponde a quantos meses? Tricampeão, né? 3. Então, nós temos em um trimestre 3 meses. Se o ano, professora, tem 12 meses, eu vou ter quantos trimestres no ano? Se eu calcular, eu divido 12 por 3, vai dar quanto? 4 trimestres. E o bimestre, quer dizer 2, né? Bicampeão, 2, corresponde a quantos meses? A 2 meses. Então, eu tenho quantos bimestres no ano? 6 bimestres. 6 vezes 12 vai corresponder a 12 meses. E, continuando, vamos ver aqui uma atividade que vocês vão realizar, em cima do que nós vimos. Vocês vão pegar essa folhinha aí com a atividade e vão tentar responder fazendo essa transformação de medida. Lembrando que o nosso cálculo vai ser em cima de 60. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. 1 minuto corresponde a quantos segundos? A 60 segundos. Então, vamos lá transformar 2 horas em minutos. Quantos minutos eu tenho em 2 horas? A letra B. 2 horas em segundos. Veja só, quando eu transformo em minutos, eu já achei os minutos. Eu vou transformar em segundo, vou multiplicar por 60, tudo em cima de 60, e vou transformar em segundos. Quantas horas tem 210 minutos? Agora já é o contrário. Em vez de eu multiplicar, eu vou dividir. Eu tenho aí uma unidade menor, que vai ser transformada em uma unidade maior, em uma medida maior. Então, eu vou transformar minutos em horas. Quantas horas equivalem a 210 minutos? 3 horas. 3 horas corresponde a quantos minutos e a quantos segundos? Partindo para outra questão. Uma semana tem quantas horas? Você vai ver quantos dias tem a semana, primeiramente, e vai transformar esses dias em horas, e vai encontrar aí quantas horas nós temos em uma semana completa. Lembrando que a semana, ela tem quantos dias? 7 dias. E quantos minutos há em 3 horas e 45 minutos? Veja que eu vou transformar aí uma unidade maior em uma unidade menor. Então, eu vou transformar horas em minutos e vou ver quantos minutos correspondem a 3 horas e 45 minutos.
tá certo? Uma década tem quantos anos? Já falamos disso aí, né? 3 décadas tem quantos anos? 4 décadas corresponde a quantos anos? Vocês já podem calcular a idade de vocês através de décadas? Ixi, Maria. Eu tenho gente, não vou revelar quantas décadas não, mas vocês acham que eu tenho quantas décadas? 2, 3, 4, 5? Misericórdia. Quantos minutos há em 5 horas e 5 minutos? Quantos minutos se passaram das 9 horas e 50 minutos até as 10 horas e 30 minutos? Vê só, vocês chegam na escola de que horas? A primeira aula de vocês, que hora começa? Exatamente, é para ser de que horas? E encerra a última aula de que horas? Exatamente de que horas? Então, esse intervalo que vocês entram na escola e começa a primeira aula e vai até a última aula, ela corresponde a quantas horas e quantos minutos? Usamos também esse cálculo para fazer essa medição de tempo, de quanto tempo nós ficamos na escola estudando. Que, na verdade, não é muito tempo assim, a gente é bem corridinho, é bem ligeiro o que passa. Quantos segundos nós temos em 35 minutos? Vai transformar aí minutos, no caso 35 minutos, vamos transformar em segundos. Vai fazer o quê? Um cálculo de multiplicação. Vai multiplicar por quanto? Por 60. E quantos segundos tem 2 horas e 53 minutos? Quantos minutos há em 12 horas? Ou seja, a metade de um dia, porque o dia tem quantas horas mesmo? 24, né? Então, a metade desse dia, que é um meio, né? Corresponde a 12 horas. E 12 horas vai corresponder a quantos minutos? E aí, calculem, coloquem na prática. A gente só aprende, gente, praticando. Matemática não é uma disciplina que eu vou apenas ler, não. A gente tem que ler, lógico, ler o início de tudo, né? Ler a anotação, ler o que está ali explicando. Mas, através daquilo ali, eu vou ter que fazer o quê? Os meus cálculos, vou colocar na prática. Matemática só aprende praticando, exercitando. Então, vocês vão ter algumas atividades para responder, não só em cima do que a gente viu, basicamente de tempo, mas também de outras medidas. Seria interessante, gente, que vocês procurassem na internet, ou em livros, ou em jornais, essas medidas, onde elas são utilizadas, né? Onde elas estão presentes. E vocês vão perceber que a gente vive o nosso dia a dia uma pura matemática. Às vezes não gostamos da matéria, achamos difícil, achamos uma coisa do outro mundo, mas não é do outro mundo, é desse mundo, gente. A gente tem que colocar em mente que é fácil estar presente na nossa vida diária, né? Como a gente já ouviu falar essa frase, tudo é matemática, e é verdade. O nosso respirar, nossa respiração, tudo é matemática, né? Então, não adianta você dizer, não sei, não vou aprender. Você vai, você é capaz, você tem competência para isso. Basta você realmente querer. Dar esse tempo para você, esse tempo que é precioso, esse tempo que não pode ser deixado para trás, né? O tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo é de aprender. Eu só aprendo, gente, o que eu tenho interesse, o que eu tenho vontade, o que eu tenho curiosidade, né? Todos nós somos capazes de aprender. Ninguém nasce sabendo de tudo, né? Ninguém nasce. Lógico, tem pessoas que têm mais capacidade, né? Tem assim um QI mais elevado, consegue aprender com mais facilidade. Outras já conseguem aprender com menos facilidade, mas não quer dizer que não aprenda, né? Todos nós somos capazes de aprender. Agora, para isso, temos que ter força de vontade, ter desejo, né? Quero aprender, quero crescer, quero evoluir, né? Não quero ficar para trás.
né? O mundo é de quem corre, de quem arrisca, de quem procura vencer. Então, o tempo é agora. Não percam tempo. O tempo é precioso. A gente está concluindo aqui o ano, a gente está se esforçando, a gente está procurando dar o nosso melhor. Mas o melhor não só sai de mim, sai do outro, nosso próximo, né? Então, não percam tempo. O tempo é agora. Vamos exercitar, vamos praticar a matemática e vamos aprender. E vamos dizer, aprendi, sou capaz, consegui, tá certo? Então, fiquem todos na paz e é isso aí. Não deixem de praticar a matemática.